Bom, então hoje nós vamos dar sequência, né, ao capítulo da obsessão, capítulo 18 do Missionários da Luz. Na semana passada a gente viu, né, a história daquela senhora que era uma pessoa obsidiada, né? E a história dela vinha de vida passada. Foi dona de escravo, pelo jeito, né, pela descrição, maltratou muita gente. E muitos desses escravos não perdoaram ela e seguiram, né, no desejo de vingança depois da morte e, inclusive, já numa nova encarnação dela, encontraram ela e, como falou no texto, né, por algum tempo acompanharam ela, mas ela tinha, de certa forma, uma certa proteção por conta do dia a dia, o convívio com os pais, mas quando ela teve a primeira gravidez, os afazeres, os compromissos, as obrigações fizeram de certa forma cair o padrão vibratório dela e aí eles assediaram ela de vez. Então o André Luiz estava descrevendo justamente isso. Um outro comentário, né, com relação à situação, ficou claro para a gente que num quadro obsessivo, muitas vezes, são muitos espíritos que acompanham. Não, em muitos casos não é um só. E o que citaram também, o que o André Luiz descreveu, apesar de ter um envolvimento de muita gente ali que tinha rancor dela, tinha um que tinha uma ligação mais intensa, um que tinha uma ligação quase que colada nela, que é o que o Alexandre até explicou para o André Luiz. Esse é um caso, já não é de uma obsessão simples, é um caso de possessão, que o espírito está praticamente de posse, né, do corpo daquela pessoa. Então a pessoa pouca coisa consegue fazer. Então nós vamos dar sequência justamente dali para frente. Então acabou de descrever justamente essa questão dessa senhora. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Então, apesar do André Luiz ter algumas dúvidas que ele perguntar, aí o Alexandre falou: mas a reunião mediúnica vai começar agora, então nós vamos nos concentrar aqui. Lembrando, né, que é tudo isso que está se passando numa casa espírita, numa reunião mediúnica de desobsessão, onde vários foram levados para fazer o tratamento de desobsessão. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas e improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. Então, aqui também vale a pena a gente prestar atenção, né, nesse finzinho dessa descrição desse parágrafo. Primeiro, o quanto realmente é necessária a concentração, a intenção realmente voltada ao benefício, né, dessas pessoas que estavam ali sendo tratadas, né, sem julgamentos, com amor realmente, com a intenção de ajudar. E o plano espiritual aproveita da concentração que os encarnados fazem dessas orações, desse padrão vibratório que é conseguido. E eles acabam pegando esses fluidos e manipulando para levar ao auxílio. E olha só que interessante, isso é muito interessante para que a gente assimile e passe também a vibrar dessa maneira. O auxílio não é só àquele que está sendo obsidiado, é principalmente também aos obsessores, que, como fala aqui, são infelizes perseguidores. Então, para Deus, né, para aquele que já entende, né, e vibra no amor fraterno, não escolhe lado, né, achando que um merece, o outro não merece. O intuito é de ajudar a toda a alma sofredora. E, como a gente já viu também, num caso de obsessão, existe uma sintonia do obsessor com o obsidiado. E então aqui também, vendo que se a gente tem a intenção de ajudar alguém que está sendo perseguido por um espírito que a gente coloca, né, supostamente do mal,
Porque nada mais é que um espírito ignorante ou desviado no seu sentimento, em que ele acabou tomando um caminho como o desse ex-escravo. Que ele, olha como é curioso a gente observar, pensar nesse assunto, né? Ele sofreu porque foi escravo. E ele morreu. No plano espiritual, ele já não precisaria mais ser escravo. E ele estava escravizado ao sentimento de ódio que ele cultivava por aquela pessoa que tinha feito mal para ele. E então ele é um infeliz. Ele é uma pessoa que sofre. Ele tinha, né, as suas razões, né, por não assim não estar feliz, não estar bem, tinha, mas como que lida com isso é o que determina muitas vezes o quadro que leva a uma obsessão, por exemplo. E aí seguindo então, de todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Então, aqui voltando à questão do que eles falaram no começo, eram vários a serem tratados, mas somente uma das pessoas que estavam sendo cuidadas ali estava em condições de melhora real. Por quê? Porque ela também estava determinada a lutar contra aquilo. A maioria, os outros, ainda estavam em sintonia, né, querendo, de certa forma, aquela proximidade daqueles espíritos. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, a gente pode ver isso em várias situações, mas qualquer vício. A pessoa tem vício, aquilo faz mal para ela, mas ela não quer se afastar daquilo, a não ser quando ela realmente está determinada a se afastar daquilo, da droga, ou do álcool, ou de qualquer outra sensação fisiológica. Ela muitas vezes tem prazer com aquilo, então ela não quer se afastar daquilo. Mas no caso dessa jovem, é o que eles falaram, ela sim já luta contra. Então ela estava conseguindo aproveitar o auxílio do plano espiritual 100%. Os outros não estavam ainda aproveitando tudo o que poderiam. De alguma maneira eles recebem benefício, mas não 100%. E aí o André Luiz continua descrevendo o caso dela, né? Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Então, o benefício que ela sentia, inclusive na reunião, apesar de saber que não estava totalmente resolvido, mas naquele momento ela, sob a influência, né, do plano espiritual e do tratamento, ela estava se sentindo tranquila e feliz. Mas saindo de lá, a gente sabe que ainda não existe um rompimento completo, assim como um milagre, né? Existe um processo de luta, de esforço, de busca, de oração, né? De auxílio externo, de esforço interno para conseguir vencer tudo isso. E apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre requisitou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Então, olha aqui, o Alexandre agora está explicando para o André e para a gente, né? Por que é que ela realmente está conseguindo. Então, ela está realmente no caminho da cura, porque ela percebeu que não adianta só tomar aquele remédio ou se beneficiar daquilo que está sendo dado externamente, né? Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Então, ela, além de aceitar, né, os fluidos e estar receptiva ao tratamento que o plano espiritual está fazendo, ela está fazendo todo o esforço para colaborar, para ajudar com o plano espiritual. E aí o Alexandre pede para o André Luiz, preste atenção. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras,
A jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente. Então, quando surgiam ideias, né, que pudessem fazer com que ela, né, caísse novamente naquele padrão que antes ela estava presa, ela lutava contra. Ela afastava aquelas ideias. Então, aquilo chegava, mas ela colocava para fora, ela repelia, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, olha isso. É quando o doente passa a colaborar com o tratamento. Quando o doente se coloca na posição de médico também, daquele que é possível fazer com que o tratamento dê certo. Então é exatamente isso que o Alexandre conclui num caso como o dela, e num caso como de inúmeras obsessões, e no caso como inúmeros outros problemas e dificuldades que a gente encontre. Então, quando a gente também se mobiliza para poder fazer o mesmo tratamento que o médico, que a pessoa entendida está propondo, aí sim a cura realmente está próxima. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Então, ó, com relação ao que ele comparou, né, do médico e doente, do corpo físico. Então, se o médico, vamos tentar entender o que ele está dizendo. Se alguém procura o médico fala assim, ó, você tem que fazer isso, isso, aquilo, te dá o remédio. E se você fala assim, ah, o médico falou, mas eu não vou fazer, eu não quero fazer. Então, porque eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim, ou o que eu estou sentindo necessidade. Por exemplo, na questão, vamos supor, de emagrecimento. E quando um médico fala assim, ó, você está com problemas de saúde, você precisa deixar de comer isso, isso, aquilo. E aí você ouve o médico, mas em casa você faz tudo ao contrário. Quer dizer, você está agindo contra o tratamento. E se quando você entende e faz o que o médico orienta, você sim consegue alcançar a saúde física. E agora o que ele está falando? A comparação serve para o caso das obsessões. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Quer dizer, se a pessoa, né, deixa aquilo acontecer, se entrega nas mãos do obsessor, o obsessor faz o que quiser com a pessoa. Então, fica como fala, possessa. Então, fica nas mãos, a pessoa não tem mais domínio. São aqueles casos que a gente ouve falar, né, da pessoa que já age como se fosse realmente tomada. E muitos falam, né, tomada pelo demônio, né, pelo diabo, ou seja lá o que for. É uma comparação ao espírito do mal, que está realmente, de alguma maneira, tentando prejudicar aquela pessoa por vingança ou por ignorância, né? Não sabemos. Agora, se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo das irregularidades de corrigenda muito difícil, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Então, muitas vezes isso pode acontecer, pode começar pequenininho, né, por parte de invigilância, de deixar com que essas coisas aconteçam no dia a dia. Só que é como está falando aqui, olha, a pessoa pode se viciar naquela vibração, até numa vibração, por exemplo, de queixa. Então, a pessoa se habitua tanto a não encontrar solução, a se queixar de tudo. E ela se vicia a tal ponto que daí facilita a aproximação. É como falar, ela se converte em polo de atração mental
aos próprios algozes. É como falou lá atrás, né? É como se o obsidiado fosse um ímã para o próprio obsessor. Então, o que nós estamos vendo desde o capítulo anterior, na verdade, né? Tudo isso não é uma questão simples de um prejuízo de uma alma do lado de fora dessa situação que quer simplesmente prejudicar e consegue fazer isso sem que a pessoa atraia. Então, o que a gente está vendo é que existe sim uma predisposição, uma atração por parte daquele que está sofrendo essa obsessão. E por isso é importante a gente entender isso, para que a gente possa, se nós estivermos num quadro assim, lutar contra dessa maneira. Ou se a gente estiver tentando ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade como essa, a gente, é claro que com os meios corretos também, né? Mas fazer a pessoa entender que ela tem que trabalhar, ela tem que lutar contra, senão ela mesma vai atrair. Então, há pouco tempo, né, no centro, lá no João Estela, é, numa reunião de desobsessão, o próprio espírito obsessor falou assim: não adianta me afastar. Assim, é ele quem me quer. Vocês podem me colocar longe, mas ele vai logo, logo me chamar de volta, né? E então, em que isso seja muito importante que a gente entenda daqui para frente para poder ajudar, colaborar, né, num tratamento realmente, num caso de desobsessão. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Então, olha isso, às vezes a espiritualidade até colabora, age, mas sabendo que está só dando um certo suporte, um socorro ali imediato para abrandar aquela dor, aquele sofrimento, mas eles sabem muitas vezes os casos que não vão se resolver agora. Eles não deixam de dar atenção, mas eles conhecem melhor muitas vezes do que a gente. Não deixam de ajudar, mas continuam estimulando, falando assim, ó, é lá na frente que nós vamos colher esses frutos. Vamos lembrar também ao caso do capítulo anterior, que quando aquela senhora busca a ajuda do Alexandre para tirar o filho, que era aquele irmão Marinho, o Alexandre perguntou: mas o irmão já demonstra sinais de interesse em melhorar? Porque se ele não demonstra, não adianta a gente ficar agora insistindo, o socorro vai ser diferente. Mas então, se nós vamos fazer uma investida para realmente tirar ele desse quadro, ele precisa se mostrar receptivo, senão nós temos que esperar um pouco mais. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, aqui está a grande diferença. Então, quando o irmão não está interessado na própria cura, ele mesmo alimenta aquilo, ele não quer lutar contra, o tipo de atendimento, o tipo de socorro é diferente. Agora, quando o irmão se encontra interessado na própria cura, então ele tem realmente a vontade forte, interna, para realmente resolver aquilo, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos contar triunfos imediatos. Então são assim que. E é o caso exatamente do que eles descreveram, daquela jovem que é a jovem que está aproveitando 100% do esforço dos encarnados e do plano espiritual. Calando-se, o instrutor prosseguia observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele aos ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Então, olha agora o que ele está descrevendo, né? A reunião mediúnica ia começar e o doutrinador, aquele que era o designado a conversar
com o espírito que ia ser colocado ali, né, no médium, esse doutrinador, ele tinha realmente no íntimo dele uma luz muito forte. E isso o André Luiz está descrevendo para a gente. Então, ele, além de ele ter conhecimento, ele tinha amor realmente, evangelho no coração, a ponto de conseguir emitir luz. E então, tudo que ele falava, ele conseguia fazer levar luz tanto ao doente, né, ao enfermo, quanto aos perseguidores. Então, o benefício chegava a todos. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Então, olha isso, apesar de ser com palavras simples, não precisa ser muito erudito, não precisa ser conhecedor da melhor forma de falar, mas era simples e sublime, elevada e de beleza que o André Luiz está descrevendo aqui para a gente, que era a simplicidade da pureza, né, dessa elevação. Reparando-me a estupefação, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. Então, olha o que está falando. É o que a gente, né, sempre também vê nos estudos e tudo mais. Conhecer os versículos bíblicos, muitos conhecem, né? Então, falar, decore salteado, tanto o Evangelho, o Novo, o Velho Testamento, quanto no Espiritismo. Conhecer tudo que o Chico falou, que Allan Kardec falou, é claro que é o primeiro passo, mas não é nada se não tiver tudo isso incorporado no coração. Se isso não fizer parte, se não for o Evangelho praticamente imprimido na alma, muito pouco se pode fazer. E o que está falando nesse caso aqui é um doutrinador que tem conhecimento, mas acima de tudo, ele tem aquilo intrínseco na sua alma. Então ele tem o evangelho sentido, né, dentro do seu ser. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo. Se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Então, olha isso, né? Isso é uma lição grande para todos nós. Porque a gente sabe, né, o quanto muitas vezes nós estamos distantes de viver realmente isso na íntegra. Mas é a nossa luta. É compreender e nos transformar, nos converter realmente em evangelho. Então, não adianta falar se a gente não aplica essas virtudes no dia a dia. Principalmente, né, na hora que a gente está fora dessa concentração. Porque às vezes no centro espírita, a gente, ou na igreja, na missa, né, ou seja lá qual o ambiente religioso, naquele momento parece que nós estamos envolvidos e concentrados em agir de determinada maneira. Mas e quando a gente sai dali? O nosso padrão continua o mesmo? Essa é a luta, né? Da gente conseguir trazer o aprendizado para o nosso dia a dia em todo momento. Porque senão ainda não está completa o nosso entendimento, a nossa transformação. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã, é vazia. Então aí a diferença, também, olha, eu me lembrei agora, né, de um caso que aparece naquele filme do Divaldo, que tinha uma senhora que participava da reunião mediúnica dos estudos espíritas ali, que ela era analfabeta.
mas que ela tinha o evangelho no sentimento dela. Ela não precisava nem conhecer as palavras com a leitura, né, decorar, ou seja lá o que for. Porque ela tinha já no íntimo dela aquilo bem aplicado. E também isso me faz lembrar uma outra passagem de outro livro do André Luiz que nós vamos ver mais para frente. Eu não me lembro qual é. Mas é um caso onde esses instrutores dos maiores, como o Alexandre, como outros aqui, estavam lidando com uma situação difícil e eles chegam num momento que falam assim, ó, agora é necessário chamar alguém que é amor puro para lidar com essa situação. Então aí eles chamam uma outra entidade, que era o amor expresso na sua maior intensidade. E é essa pessoa que sem palavras, sem nada, consegue, na verdade, resolver a questão que estava sendo difícil por parte até dos mais esclarecidos. Mas aquele que ama da maneira mais pura, mais intensa, mais incondicional possível, é aquele que consegue muitas vezes o resultado mais efetivo. E aí, então, seguindo, né, vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Então, o que o André Luiz está falando assim, não é uma coisa, uma ideologia, né, de crenças religiosas. Isso tem a ver, inclusive, com física. É emanação de magnetismo por parte daquele que se transformou. Então, o conhecimento faz parte, mas a transformação da energia daquela pessoa faz com que realmente aquilo alcance e vibre, alterando, né, ou beneficiando aqueles que estão vibrando de maneira diferente. Com exceção da pobre irmã, que se encontrava possessa, os demais obsidiados, naqueles momentos, ficaram livres da influência direta dos perseguidores. Então, olha isso, daí nesse momento, da irradiação, porque nós estamos agora falando principalmente dessa questão. O doutrinador, principalmente, ele era um foco de luz ali. E naquele momento em que ele começa a emitir a luz, com exceção daquela doente, daquela enferma, que ela era possessa, né? Então, aquela que tinha aquele ex-escravo dominando ela, os demais que não estavam tão vinculados, eles acabaram ficando livres dos seus obsessores por trabalho da reunião mediúnica, do trabalho da reunião magnética na reunião mediúnica. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Vocês entenderam o que agora eles estão descrevendo aqui? Olha que curioso, né? Todos ali para serem tratados. Se eu não me engano, eram 6, né? 6 doentes sofrendo obsessão. Uma delas estava recebendo um tratamento e um benefício mais efetivo porque ela estava disposta realmente a lutar contra aquilo. Os outros 5, uma estava totalmente possessa. Então essa não contava muito porque o espírito estava ali preso e prendeu ela, né, praticamente apegado ao corpo dela. Os outros 4, na vibração da reunião, os obsessores se afastaram por diferença de vibração. E olha o que o André Luiz descreve. Os outros estavam inquietos, ansiosos de se reunirem de novo à vibração dos obsessores. É como tirar a droga de alguém que é totalmente dependente químico. Então, já existe uma dependência psíquica
de algumas pessoas com relação a esse vínculo com o obsessor. Então é por isso que, inclusive, eles estão falando nesses casos, nós vamos aplicar o socorro, mas não é para agora, porque eles estão necessitando daquela vibração. Eles não se sentem bem se a gente afasta o obsessor. Eles se sentem, de certa forma, não sei se o termo seria esse, incapazes, ou eles não se sustentam, porque é praticamente como se fosse uma coisa só a ligação dessas duas almas. E é o que foi dito aqui naquele momento. Afastaram-se os obsessores, mas os obsidiados, eles estavam sentindo falta daquilo que eles estavam acostumados. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos. Olha aqui, ó, alguns auxiliares no trabalho mediúnico levaram mais longe, mais à distância, os obsessores, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento. Então, eles não estavam conseguindo absorver, aproveitar tudo aquilo que estava sendo levado a eles, né, naquele momento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Então é a pessoa que é levada muitas vezes num trabalho e quando começa a se afastar, não se sente bem, se sente inquieto, fala assim, eu quero ir embora daqui. Eu não quero, isso daqui não é isso que eu quero ir embora. Então se sente mal pelo próprio tratamento, porque está totalmente dependente daquele vínculo. Então, olha como ele fala, o André Luiz, aqui, né, nessa frase. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis, habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Então, olha isso, o André Luiz fazendo uma comparação, porque ele, como médico, ele nunca tinha presenciado, né, a questão de um doente buscar o tratamento e não querer se livrar da doença. E é o que ele estava falando, ele estava lamentando aquela visão, que os doentes não estavam querendo o remédio, eles estavam querendo de novo aquele vínculo. Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. Então, a maioria dos casos de obsessão, a pessoa não enxerga que está num quadro como esse. Como ele fala, 90% dos casos. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Então, olha isso, né? Isso vale a pena a gente sempre relembrar, né? Nesses casos, para que ele mostre, ele está mostrando para a gente qual que é a origem da obsessão, né? Então, olha como ele fala. Quadros dessa natureza são ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio,
que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me, com lições inesquecíveis em frente da luta prática, prosseguiu apesar das absorventes obrigações da hora. Quer dizer, olha isso, o Alexandre estava cheio de trabalho para fazer, mas ainda assim se preocupando em ajudar e esclarecer o André Luiz. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Olha isso que ele está falando, mesmo para os melhores psiquiatras esclarecidos à luz do espiritismo. Quer dizer, não é qualquer psiquiatra, é um psiquiatra que entende do que nós estamos falando. Mas mesmo assim, ainda não é possível o médico fazer tudo o que ele quer sem o tempo e a adesão daqueles que estão sendo tratados. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam tão somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao pretérito dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato: o afastamento do obsessor. Mas, como rebentar de um instante para outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Então, aqui é o olhar de quem ainda realmente não entende tudo isso que nós estamos tentando entender. Acha que um quadro de obsessão é simples. Basta afastar o obsessor. Mas é o que eles estão falando. Como é que pode ser tão simples algo que às vezes é uma algema que está ali, né, travada há séculos, forjada em compromissos que duas almas acabaram, né, se comprometendo uma com a outra com aquilo. Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate preciso? Então é difícil, não é tão simples assim. Por isso que exige esforço, conhecimento e, acima de tudo, amor. Amor verdadeiro, para que a gente consiga, né? Se a gente tiver o interesse, né, de um dia trabalhar em um ambiente de mediúnico, né, de um trabalho realmente de desobsessão, porque é com isso que nós vamos lidar. Com problemas seculares, que são extremamente difíceis de se resolver, não que isso leve, então, ao desânimo, né? Porque eles estão ali o tempo todo dando suporte, por amor, mas conscientes de que em alguns momentos é necessário esperar. É necessário prosseguir, estimulando, dando suporte, mas e desfazendo e desatando esses nós que estão às vezes apertados por séculos. Efetivamente, não faltam os casos, raros embora, de libertação quase instantânea. Então, olha que legal também de a gente ouvir isso, né? Apesar da maioria dos casos serem assim difíceis, não faltam os casos que acontece uma libertação instantânea. Então, ali conseguiu realmente fazer o tratamento, afastar o obsessor e aquilo está resolvido. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Então, muitas vezes, né,
É aquele que se esforça mais, né? Às vezes até se machucando, mais para conseguir fazer com que a cura seja mais rápida. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando minha frase inoportuna, respondeu: Já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Então, olha o que o André Luiz ia perguntar, porque é exatamente um comentário, né, que eu fiz agora há pouco. Se tudo isso se mostra tão difícil, então é para desanimar? É para deixar de ajudar? Entregar a sorte? E é o Alexandre que já corta o pensamento do André Luiz e fala: Você vai me perguntar, então por que nós estamos gastando tempo com isso? Será que não vamos produzir fruto nenhum? Será que não é melhor entregar a eles a própria sorte e deixar que o tempo haja sobre eles? Esta observação, contudo, é um contrassenso. Olha que legal o Alexandre nos chamando a atenção para se a gente pensar assim. É um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Então, quem é que é capaz de ter um filho com um diagnóstico de uma doença incurável e largar, falar assim, porque é incurável, eu não vou fazer mais nada, deixa ele. Quem é que é capaz disso? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática, se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Então, quem é que pode afirmar? Ah, não, esse caso não tem jeito. Quem é que pode saber como é que uma pessoa vai reagir na centésima vez que a gente tentar ajudar ela? Porque pode ser isso, pode ser que já foi 99, mas a centésima vez, pode ser que naquela vez o livre-arbítrio daquela pessoa, ela escolha. Aí o caminho certo, e quem é que sabe quando é que é esse momento? Nenhum de nós sabe o momento. O momento da conversão de cada um de nós. Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao próximo ignorante e sofredor. Urge atender à nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Então, olha isso também, que lindo, porque assim, apesar de parecerem 99 tentativas em vão, olha o que aqui o André Luiz está nos afirmando, palavras de Alexandre, né? Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltava a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. Então aí o André Luiz compreendeu tudo que o Alexandre tinha para ensinar sobre o assunto, né? Refletindo, né? E continuando a observar aquilo que estava acontecendo, que era um trabalho mediúnico onde aquele irmão, né, encarnado era pura luz.
E aí, então, com todas essas reflexões sobre o assunto, né, nos fazendo entender que sempre é, né, caso de tentar, sempre é momento de seguir dando amor, seguir intentando ajudar, independente das dificuldades, independente da quantidade de vezes que deu errado, independente de quantos séculos levou para aquilo se formar, vai chegar o momento em que aquilo vai acabar. E a persistência, o amor, o amparo divino, tudo isso vai fazer com que em algum momento aquilo aconteça de maneira favorável. Mas é como eles sabem, né? Eles entendem. Alguns casos já são mais favoráveis, outros menos. Mas sigamos auxiliando, mas também conscientes disso, sem expectativas de mudanças muitas vezes imediatas, né? Repentinas, milagrosas. E às vezes pode acontecer, como ele fala, em determinadas situações, às vezes é o ponto da mudança. Mas ninguém de nós sabe quando que é esse ponto da mudança, e por isso nos cabe sempre persistir. E por isso eles nunca desistem de nós. Por isso eles nunca desistem também das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, apesar da gente ainda continuar insistentemente errando, às vezes naquele mesmo assunto, daquela mesma maneira. Mas eles confiam, esperam de nós também esse momento em que a gente vai dar o nosso passo na melhora em determinados assuntos, e nós também devemos esperar o momento, né, com paciência, com amor, com carinho, daquele irmão que a gente às vezes está tentando insistentemente trazer algum benefício e ele ainda não está ajudando, né, não está aproveitando a oportunidade. Bom, hoje eu acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu até ver se o 6 vai muito longe. Para a gente não estender muito. Porque do item 5 para o item 6, então encerra mais ou menos aquilo que está sendo dito. Então por hoje eu acho que já está bom. Certo? Algum comentário, alguma observação que vocês queiram ainda fazer a mais com relação ao estudo de hoje? Certo? Então tá ótimo. Então que nós tenhamos bastante material para a gente pensando, né, durante a semana, amadurecendo, vibrando, que a gente saia, né, desse momento aqui ainda sintonizado com essa luz que nos ajuda tanto e que tenhamos uma ótima semana. Até a semana que vem, então. Até. Boa noite. Obrigado, uma boa semana para todos. Tchau, tchau.